E aí pessoal, certinho? Bom, hoje a gente vai fazer mais um videozinho aqui. Vamos mostrar o cadastro de item do RCB System. Lembrando que o RCB System é um sistema gratuito aí para vocês fazerem o download, vocês estarem utilizando sem nenhum tipo de cobrança de licença. E vamos ver o que a gente tem aqui de cadastro de item. Bom, vou entrar aqui no sistema, meu usuário, minha base de teste. Para entrar no controle de item, você pode vir aqui pelo RCB Almoxerifados, que vai cair na tela de almoxerifado, ou também pode vir pelo menu de acesso rápido. Digitar item, ele vai listar aqui para a gente, almoxerifado, administração item, e ele vai abrir a tela de cadastro de item. Lembrando que eu já tenho alguns itens aqui, tá? De exemplo na minha base de teste. Bom, primeiramente, a tela vocês já conhecem, aqui a gente tem toda a tabela com os itens cadastrados. Tá? A gente tem alguns filtros aqui, família, descrição, código. Temos como expandir a tela, diminuir a tela. Aqui a gente pode estar dando acesso a outros usuários, desde que o acesso do usuário que está no momento tenha o direito de permissão para poder dar acesso. Tá? Vamos no botão incluir, vai abrir a telinha aqui, vamos explicar aqui o que a gente tem no cadastro de item. Bom, o código, ele sempre vai gerar um código somando um mais o último, porém você pode vir e editar e colocar o código que você quiser, tá? Às vezes você já tem no almoxerifado aí o cadastro do código do item, você não quer utilizar o gerador automático dele, você tem direito a digitar. Aqui é a descrição do item, tá? Conforme vocês vão relando em cima do campo, ele vai dando uma pré-instrução do que é esse campo, tá? Descrição reduzida, caso vocês queiram colocar uma descrição reduzida aí, isso aqui serve para poder mostrar em relatório, ou até mesmo mostrar em dashboard um texto um pouco menor do que a descrição completa, tá? Quantidade de casas decimais, pessoal, isso aqui é muito importante. Tem item que a gente quer que ele se apresente nos relatórios, ou no dashboard, ou nas consultas, no formato de 2 casas decimais. Tem item, um exemplo seria combustíveis, a gente quer que apareça 3 casas decimais, então você pode controlar aí a quantidade de casas decimal que você quer que apresente, tá? Quantidade de cálculo, valor, isso aqui, o que ele significa? A cada entrada de nota que abastecer o meu almoxerifado, tá? Ele vai fazer análise baseado na quantidade que você colocar aqui de nota para calcular o valor médio do item. Então, vamos supor que entrou 10 notas. Se eu quiser que ele calcula, se eu colocar o número 2, ele vai pegar as 2 últimas notas, somar a quantidade, o valor desses itens aí, dividir, é um cálculo aritmético simples, ele vai pegar essas 2 notas e vai dividir por elas, tendo o valor médio do item. Ah, mas eu não quero calcular o valor médio do item, eu quero o último valor, coloque apenas 1. Aí ele vai trazer sempre o último valor da nota. Beleza? Bom, marca, família e o grupo. Marca, família são os agrupamentos que a gente tem, né? Aqui para a gente indicar qual marca que está aquele item. Lembrando que eu posso ter vários itens da mesma família, o mesmo item com marcas diferentes. A família também eu posso estar escolhendo, o tipo de família. Família é um tipo de agrupamento muito importante no cadastro de item, tá? Lá na frente, quando vocês for estarem selecionando, dependendo, vamos supor, fazer um abastecimento. Quer dizer que lá vou ter o cadastro. As famílias que vão aparecer no abastecimento vai ser só as famílias relacionadas a combustível. Para que todo o meu almoxerifado não mostre esses dados e mostre só apenas o que está relacionado com a família. Então, família é um item muito importante aqui no cadastro. Grupo é um campo aberto, vocês podem agrupar da forma que vocês quiserem. Isso aqui facilita para vocês depois soltarem relatório, fazerem consulta para ter um campo aberto aí para vocês fazerem agrupamento entre os itens, tá? Unidade de medida, você escolhe a unidade sua, lembrando que a unidade de medida é o tipo de controle que é esse próximo aqui que eu vou estar explicando. Vocês têm que selecionar eles na criação do item. Na alteração do item, vocês não conseguem mais alterar essas informações aqui. Caso vocês cadastrarem o item errado, vocês vão ter que desativar esse item e criar um novo item. Bom, o tipo de controle. Isso aqui é muito importante. Na hora do cadastro do item, a gente pode criar, para gerar o saldo do item, a gente vai gerar por unidade, exemplo, comprei lá 10 lápis,
eu quero controlar a unidade do meu lápis. Então, se eu fiz uma requisição de um lápis para uma pessoa ou para outra, eu quero controlar quantos lápis saíram. Então, eu vou controlar ele por unidade. Caso eu preciso controlar ele por quantidade, um exemplo seria o combustível ou o insumo. Então, eu controlo ele no formato a granel. Até porque quando eu compro uma quantidade de combustível e lá no tanque eu já tenho um pouco de combustível, eles vão se misturar. Então, eu tenho lá a quantidade em granel. Eu não sei exatamente por unidade, tá? E aí eu seleciono essa forma granel, que isso facilita para mim depois no meu controle de saldo, tá? Ou por bag. Isso aqui é uma novidade aqui no sistema. Não sei se todos os sistemas fornecem esse tipo de novidade, mas é o seguinte. Vamos supor que você queira controlar o seu item, um exemplo, insumo. Então eu tenho lá o barracão de insumo, onde eu controlo os meus insumos por bag. Porque quando eu compro eles, passa pela balança. Estou dando um exemplo da parte agrícola, tá? Então ele passa pela balança e eu comprei lá, cada bag veio com 1000 kg e eu tenho 30 bags. Eu vou pegar esses 30 bags, eu não vou ter um local de estoque específico, esse local de estoque específico, na verdade, vai para o barracão. Lá no barracão, eu quero controlar lá dentro, quando eu for fazer a aplicação, eu quero controlar por bag, tá? Apesar de eu ter as fichas de apontamento que eu vou ter lá na aplicação de insumo. Então, por bag, eu vou estar controlando tanto a aplicação de insumo, como controlando os bags dentro do barracão, tá? Esse seria um exemplo. Bom, descendo um pouquinho mais aqui, se eu quero controlar o vencimento ou não desse item, tá? Se esse item for um item que eu necessito controlar o vencimento dele. A venda é um campo aberto aqui, pessoal. Já é para um módulo de venda que a gente tem. Então, a gente vai pré-definir um valor de venda para que facilite na hora que eu for colocar meu item para me vender e dar esse valor aí. Mas se vocês não mexem com venda... e não vão utilizar a parte de módulo de venda, não tem necessidade de cadastrar, pode ser zero mesmo, deixar o valor zero, tá? Inventário significa o seguinte, se esse item meu, ele vai ser um inventário, se eu vou trabalhar com inventário, tá? Um exemplo seria o seguinte, eu quero controlar os extintores da minha empresa, então eu quero inventariar esses extintores. Lá no inventário eu consigo abrir ordem de serviço para manutenção, eu consigo criar dashboard desse inventário depois, eu criar relatório e eu consigo fazer a gestão desse inventário, tá? Itens de informática também eu poderia controlar no inventário. Aí com isso eu vou ter lá os valores que vão ser gastos de manutenção e diversos itens que eu quiser controlar como inventário eu posso, né? Só não vou controlar um item de inventário, vamos supor, equipamento, um caminhão, um ônibus, um carro, equipamentos de oficina. Isso eu já tenho um espaço específico lá na oficina, onde eu vou estar controlando esses equipamentos. Então isso daí eu não vou inventariar, também não vou cadastrar. Beleza? Qualquer dúvida, posta nos comentários aí e a gente tenta facilitar essa análise aí, tá? E se tiver alguma sugestão, posta aí que vamos ver se a gente melhora cada dia mais o RCB System. Bom, depois a gente tem uma abinha aqui de estoque, tá? O estoque a gente pode controlar por local, por item. Tá? Local seria local de ponto de estoque. Então o que acontece? O meu valor mínimo, segurança e máximo, eles vão ser todos analisados por ponto. Se eu tiver 3 pontos de estoque, onde eu tenho, vamos supor que eu tenho 3 fazendas, onde eu tenho, cada fazenda tem um ponto de estoque, tá? Ou 3 empresas, que na verdade 3 locais, 3 barracões diferentes, onde armazena os estoques. Então, se eu colocar por local, individualmente, o valor de segurança, o mínimo e o máximo, vão trabalhar em cima do item no local, tá? Então, se eu tenho 3 espaços, 3 barracão, 3 local, aonde eu tenho um estoque de segurança igual a 10, um exemplo. Quando um dos barracões chegar a 10, ele já vai me avisar. Por quê? Porque é relacionado ao barracão e não ao item. Agora, se por acaso eu colocar o tipo de controle, eu quiser controlar por item, aí significa o seguinte, independente da quantidade de barracão que eu tiver, de local, onde tiver os meus estoques, aquele item, a quantidade que eu tiver, tem que ser equivalente ao total de segurança, mínimo ou máximo. Então, segurança eu tenho 10, eu vou somar todo o meu estoque e verificar se estou com 10.
Se ele começou a diminuir com 10, eu já vou dar o aviso do saco de segurança. Beleza? Bom, foto. Campo aberto aqui para vocês adicionarem a foto do item, caso queira ter um pouco mais de controle de visão desse item, tá? Pode tirar a foto e importar o seu arquivo aqui dentro, a sua imagem. Avatar. Pessoal, esse recurso é um recurso muito legal. É o seguinte, a gente tem 3 tipos de avatares aqui, porque vamos imaginar o seguinte, a gente pega esse item e a gente vamos controlar ele como inventário, certo? Aí lá no inventário, eu quero fazer a seguinte análise. Eu quero pegar o item e quero criar 3 tipos de avatares dele, entendeu? Então a gente tem um local no RCB System aqui onde você adiciona essas imagens de avatares, tá? Nesse exemplo aí tá um desenho de andaime, mas isso vai condizer com qual item que você tá. Então, um exemplo extintor. Então eu vou lá e adiciono 3 desenhos de extintores. Adiciono um extintor com uma informação que esteja meio vermelha, uma informação meio verde, uma informação meio amarela, um exemplo, azul, né? E vamos supor que lá no inventário a gente também tem um mapa, tá? Onde tá esses extintores. Ou vamos supor que a gente aloca também o equipamento para fora e a gente quer analisar o seguinte, o que tá para vencer, o que tá vencido, o que tá manutenção. Então eu tenho 3 tipos de avatares que eu posso trabalhar aí, tá? Eu posso dizer o seguinte, tal avatar eu quero, quando ele estiver dentro do padrão, ele vai estar no avatar 1, que é um exemplo 1 aí. No padrão 2 vai estar no avatar 2. No padrão 3, que eu já tenho que recolher, vai estar no padrão de avatar 3. Então esse seria um exemplo aí para vocês trabalharem com o avatar, tá? Para parte de cadastro de item, hoje o que temos à disposição são esses campos, tá? Fez todo esse controle, aplica, ele vai listar aqui embaixo para vocês o item. Vocês podem dar um botão direito, informação, verificar toda a estrutura de cadastro do item. Conforme vocês clicam, ele vai atualizando aqui a informação, tá? A gente tem a parte de auditoria aqui, assim como todas as telas. Data do cadastro, login, data da última alteração e quem fez a última alteração. Botão direito, alterar. Posso alterar o registro. Lembrando, código, não é possível mais alterar. Unidade, tipo de controle, nem pensar. Depois que fez o cadastro, cadastrou errado, você é obrigado a desativar o item na parte de status e criar um novo, tá bom? Bom, botão direito, relação de entrada de notas. Isso aqui é muito legal, tá? Nesse caso não tem nota, nada, apenas uma base de dados que eu criei aqui de teste. Mas se você der um botão direito, todas as notas de entrada relacionadas a esse item, elas vão começar a listar aqui. Então aqui direto no item vocês têm a visão de todas as notas que entrou para esse item, beleza? Bom, botão direito, posso duplicar para ele me ajudar no cadastro de um próximo item, tá? Ele faz uma duplicação aqui. Lembrando que esse item que eu fosse cadastrar, ele já teria que ser da mesma unidade, tipo de controle e tal, para poder cadastrar. E também posso excluir o item. Lembrando que toda exclusão dentro do sistema, eu só consigo excluir se eu não utilizei em lugar nenhum. Então, se eu não entrei com nota para esse item ainda, não me gerou uma xerifado, eu apenas criei o item, errei e quero excluir. Está liberado, você pode excluir. O sistema vai deixar fazer isso. Bom, aqui em cima a gente vai ter a parte de saída, podemos clicar no relatório. Aqui você vai poder customizar os seus relatórios, o que você quer de item, tá? Tem um outro vídeo que a gente vai estar falando como que customiza esses relatórios. Automaticamente, customizando o relatório, você também pode customizar a geração de exportação CSV, tá? Caso você queira exportar para CSV, para poder gerar um Power BI da vida aí, um Excel. Apesar também do RCB System ter uma plataforma de web server, tá? Para vocês conectarem o Power BI de vocês ou qualquer outro programa. Pessoal, por hoje é só. Tomara que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, posso comentar. Vamos tentar fazer uns vídeos. Apesar que hoje demorou um pouquinho, o cadastro de item é um pouquinho mais complexo, tá? E tomara que vocês tenham gostado aí. Valeu, até a próxima.